Olá, meu amigo, minha amiga. Qualquer pessoa fica muito preocupada quando se vê diante de uma briga muito intensa envolvendo membros de uma mesma família, com muitos barulhos, agressões, gritarias que estejam acontecendo ao lado da sua casa ou do seu apartamento. Pois é exatamente isso que está na iminência de acontecer, mas não com o seu vizinho aí muito próximo, mas com um vizinho do nosso país, especificamente com a Argentina. Eu vou trazer aqui para vocês informações muito importantes, situações muito graves que começam a acontecer por lá e que certamente vão provocar de todos nós, enquanto pessoas e do nosso país, muitas reflexões e atenções. Vou conversar também com vocês sobre ameaças que estão sendo feitas permanentemente pelo bolsonarismo contra o presidente da República, o presidente Lula. Bom, antes de entrarmos nesses temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha e o seu comentário. Se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas, começando com os nossos assuntos nacionais, né? Bom, eu acompanho sempre as redes do presidente da República e do inelegível, né? Porque a gente tem que cobrar sempre também para que o destino dele seja aquele que nós desejamos para que a justiça seja feita aqui no nosso país, ou seja, a sua ida para a papuda. Bom, em relação ao presidente Lula, ele fez uma publicação aqui de uma peça publicitária do governo, né? Que informa o que é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que é mais do que um Bolsa Família, é também acolhimento para todos os brasileiros e brasileiras. Enfim, pessoas que sofrem algum tipo de violência doméstica, enfim, a peça é uma peça, como eu disse para vocês, né, publicitária, informativa, que deve se somar a outras demandas que a gente tem cobrado sempre, né? A falas do presidente da República sobre assuntos políticos, assuntos econômicos importantes aqui para a nação. Bom, enquanto isso, o inelegível também faz as suas publicações, né? Tentando sempre se manter ali em evidência, é como se isso fosse evitar a sua ida para Papuda ou para Bangueto. Escreveu ele hoje: a sanha de tentar calar a voz do brasileiro está tão forte quanto a de surrupiar as carteiras e os celulares alheios. Faltou ele dizer surrupiar também Rolex, joias, colares, né? Que são situações também que o clã conhece bem, né? Salários dos servidores dos gabinetes, a manipulação de dinheiro, que são especialidades do clã, né? Ele está falando isso porque ele está preocupado com a legislação que está por vir e irá certamente coibir criminosos de continuarem a agir nas redes da forma como eles estão agindo. Um deles é essa figura aqui, que faz parte aqui de uma corrente de ameaças permanentes ao livre circular do presidente da República. Eles ficam o tempo todo repetindo a exaustão, né, que o presidente Lula não pode circular para um lado para o outro, que se ele circular, ele vai ser hostilizado, que o povo quer hostilizá-lo. Gente, isso é aquilo que a gente chama de apito para cachorro. Você cria um ambiente, uma atmosfera, vamos lembrar que o inelegível teve 58 milhões de votos. No meio desse universo, tem sempre uma fração que vai entrar no aniversário e vai atirar no aniversariante, vai matar o aniversariante, o que vai agredir uma mulher pensando que é uma trans na porta do banheiro, o que vai tentar colocar uma bomba num caminhão-tanque para explodir um aeroporto, o que vai invadir um prédio público para quebrar, o que vai querer destruir a democracia. Então, esse é o tipo de comportamento que coloca para uma fração da sociedade que ela deve agir contra o presidente da República se ele for visto em público, né? Então eles repetem a exaustão esse tipo de estupidez criminosa, né? Vamos lá. Nesse primeiro ano do Lula no governo, você viu o Lula indo no meio do povo, recebendo carinho, recebendo aplauso, sendo admirado pelo povo que o escolheu para ser presidente? Eu não vi, eu sei que ele viajou muito para outros países. Então, eles repetem isso, inclusive o inelegível, ele fala muito isso, né? Vocês imaginem, se a gente começasse também, todas as redes sociais aqui, progressistas, começassem a dizer: Bolsonaro, não vá pra rua não, tá? Não vá pra rua porque você pode levar outra facada, hein? Alguém pode te dar um tiro, hein? Olha, não faz... Gente, é um negócio absolutamente irresponsável, né? Então, essas pessoas, eles ficam retroalimentando isso e, evidentemente, o presidente da nação tem que tomar cuidado
porque com tanta gente com essa deformidade de caráter, essas pessoas que pensam sempre de uma maneira muito ruim, a gente vê pela internet ameaças o tempo todo, né, que reproduzem esse tipo de sentimento dessas pessoas. Ele falou do Lula que está buscando ali uma tranquilidade, no final um refúgio, né, para que ninguém incomode, mas o inelegível está fazendo a mesma coisa. O destino paradisíaco escolhido por Bolsonaro para passar o Réveillon. Enfim, ele sempre procura um lugar ali para ser visto, para fazer algumas imagens, como eu sempre tenho sublinhado aqui para vocês, né? Como se isso pudesse evitar a sua ida para Papuda ou para Bangu 8. E aí a gente chega aqui dos nossos vizinhos. Vou começar aqui com essa matéria do Jornal Nacional de ontem, porque ela vai ajudando aqui a gente a fazer o nosso roteiro. Vamos ver o que aconteceu. Eles mostraram que o Milei fez um decreto na Argentina, mas eles escondem, né, omitem situações importantes. Vamos acompanhar aqui, eu vou comentar na sequência. Emergência pública em matéria econômica, financeira, fiscal, previdenciária, de segurança, defesa, tarifária. Bom, ela diz o seguinte, que o Milei, ele fez uma declaração de emergência pública. Sabem o que significa isso? É que simplesmente o decreto pede autorização para o Congresso Nacional Argentino para que ele, Milei, funcione como uma espécie de imperador, que ele legisle até o dia 31 de dezembro de 2025, podendo renovar esse tipo de situação por mais de 2 anos. Então, é uma autorização para ele legislar sobre praticamente tudo, sobre essas questões todas aqui, econômica, financeira, fiscal, previdenciária, segurança, defesa, tarifária, energética, sanitária, administrativa e social. Faltou dizer penal, que é uma vedação expressa da Constituição da Argentina, que não se pode legislar sobre matéria penal, o governante por decreto, mas ele está legislando uma situação muito grave que eu vou compartilhar aqui com vocês. Segue aqui a matéria. Energética, sanitária, administrativa e social até 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogada pelo Executivo por mais 2 anos. Quer dizer, é uma autorização para virar um imperador, tá? Isso alguns canais já estão falando na Argentina. A situação lá, gente, ela está começando a ganhar esse tipo de contorno aqui, tá? As pessoas estão começando a ir para as ruas e não as pessoas somente ligadas a algum tipo de movimento social. O cidadão de uma maneira geral. Estão dizendo, não se vende, a pátria não se vende. Por quê, gente? O decreto é um negócio absurdo. Se libera para qualquer pessoa, estrangeira ou não, comprar qualquer terra na Argentina, inclusive de fronteira, jazidas, se privatiza todas as empresas, se reduz direitos sociais, ou seja, um massacre gigantesco. Ontem eu fiquei lendo, demorei umas 4 horas para ler esse decreto todo, claro que não dá para olhar todos os detalhes, mas algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. O que está acontecendo é isso aqui. Gente, o aparato policial na Argentina, para começar a conter as primeiras manifestações, está um negócio medonho. É um negócio, muita repressão. O Milei está colocando Marinha, Exército, Aeronáutica, Guarda Portuária, Guarda Penitenciária. Gente, tudo isso para conter as manifestações lá. Então a situação tende a ficar cada vez mais... Cara, um monte de motocicletas ali. Gente, a situação tá escalando de uma tensão muito grande. E aí a gente vê coisas como essas aqui, né? Na Argentina, as principais redes de televisão, os grandes veículos de comunicação, apoiaram o Milei e continuam a apoiar o Milei. E aí eles ficam também como se fossem várias repetidoras da Jovem Pan, se a gente pudesse transformar aqui para o Brasil, um mundo paralelo. Ontem eu estava vendo a matéria e vi o âncora dizendo o seguinte, olha, se você tem até $100 mil, você agora com o governo Milei, você pode trazer para a Argentina porque você não paga imposto nenhum, né? Mas a Argentina, o Banco Central Argentino, $100,
O cidadão que tem dinheiro em dólar vai trazer para a Argentina para depositar num banco no meio dessa situação toda? Mas vamos ver aqui o cidadão, ele falando aqui, o apresentador, com muita tranquilidade, né? Até 100 mil dólares sem pagar imposto. Parece que es una información para destacar. Nunca en mi vida vi esto. Esto es una muestra de pragmatismo absoluta del gobierno de Javier Milei. Necesita los dólares, te está diciendo, vení, tráeme los dólares, miro para otro lado, no te voy a preguntar nada. Esto naturalmente es polémico. Pode trazer os dólares, ninguém vai te perguntar nada, né? Ou seja, se for dinheiro ilícito, pode trazer, depositar no Banco de la Nación, enfim. Então, as empresas privadas todas da Argentina vão ser colocadas sob essa ótica de uma privatização e o decreto ele mexe numa legislação de uma maneira tão intensa na legislação argentina que não tem, eu duvido, se o Milei fosse dar uma entrevista coletiva para explicar as medidas do decreto dele, eu tenho certeza absoluta que 80% do que está no decreto ele não vai saber explicar. Lida com direitos de gestante, com direitos previdenciários, direitos trabalhistas, entrando em minudências, questões relacionadas a poder judiciário, teatro, cinema. Ele criou ali, porque ele namora com uma atriz, né? Criou um fundo, né, de cinema. Cada pessoa que vai ao cinema, 10% vai para esse fundo para estimular o cinema na Argentina, o teatro é a mesma coisa. Ué, mas ele não é contra o Estado de uma maneira geral? Enfim, no decreto que me chamou a atenção, que eu coloquei mais um olhar ali, mais atento, foi em relação a direitos sociais de se manifestar contra o que está acontecendo lá. Em dado momento, o artigo 194 do decreto diz: organização de eventos. Quem dirigir, organizar ou coordenar reunião ou manifestação que impeça, dificulte o trânsito, ou transporte público ou privado, ou que cause lesão a pessoas ou danos materiais, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos, presentes ou não na manifestação ou acampamento. Então, se você organizar uma manifestação, o direito de reunir, o direito de se manifestar na Argentina está absolutamente limitado se esse troço avançar. E aí ele coloca aqui, fica incorporado ao Código Penal, está legislando em matéria penal. Então ele pode editar qualquer coisa ali, né? Pode editar pena de morte, banimento, qualquer coisa, está liberado se esse troço passar por lá. Então é uma situação muito grave, gente, é uma repressão vindo de um lado de uma forma muito intensa, uma desorganização social gigantesca e uma legislação absolutamente repressiva também, né? Diz aqui, dos organizadores. Artigo 194. Entende-se por organizador, coordenador de reunião ou manifestação, para os efeitos do artigo anterior, qualquer pessoa humana, pessoa jurídica reconhecida ou não, ou grupo delas que convocar outras pessoas para participar da reunião, coordenar as pessoas para conduzir uma reunião, ou seja, está criminalizando o direito humano universal de se fazer uma reunião. Mas o mais complicado vê abaixo aqui, quando ele trata de algumas questões que o Bolsonaro quis colocar aqui no nosso país, que foi a famosa excludente de licitude, né? Gente, o que ele chama aqui de autodefesa. Aí eu separei isso aqui. Qualquer pessoa que haja no cumprimento de um dever ou no exercício legítimo de seu direito, autoridade ou posição, nesse caso, a proporcionalidade dos meios utilizados deve ser sempre interpretada a favor da pessoa que age no cumprimento do dever ou no exercício legítimo do seu direito, autoridade ou posição. Quer dizer, o cara que estiver alegando que está exercendo o direito, ele pode agir com as situações que eu vou comentar aqui na sequência. Aquele que age em virtude da devida obediência. Essas são situações que excluem a pessoa que estiver agindo dessa forma de qualquer imputação criminal. Ou seja, tudo que puder ser classificado como cumprimento de um dever legal ou de uma legítima defesa, a coisa é muito rápida, célere, sem processo, sem investigação, enfim, a pessoa não responde criminalmente por nada. Qualquer pessoa que atue em legítima defesa ou em defesa de seus direitos, desde que se verifiquem as seguintes circunstâncias, ou seja, essas pessoas estão impunes. Agressão ilegal, necessidade racional dos meios empregados para preveni-la ou repeli-la, falta de provocação suficiente por parte da parte defensora. Quer dizer isso? Se um cara mata uma pessoa e ele não provocou essa pessoa de modo algum, ele também está anistiado por esse tipo de situação, né? E aí, a cereja do bolo. Esse parágrafo também inclui qualquer pessoa que se defenda de uma pessoa que empunha uma arma falsa ou ataca com uma arma enquanto foge do local.
Então, se o cara tiver com uma arma falsa ou com uma faca, você pode matar o cara, porque também isso é considerado uma legítima defesa. Ou seja, é o bang-bang numa sociedade que está em vias de ficar ali numa ebulição completa. E tem mais. Se alguém mata alguém que supostamente cometeu um crime, fez uma paralisação, uma reivindicação, um direito social, se a pessoa mata, ela não pode ser demandada, e nem o Estado, para que os parentes recebam algum tipo de indenização. Quem comete crime, ainda que no grau de tentativa, bem como seus familiares, em caso de morte, não tem ação para processar ou processar a pessoa que repeliu a agressão ou impediu a fuga. Então, mesmo que uma pessoa mate a outra, que esteja em fuga, essa pessoa não poderá ser demandada. Então, gente, a situação lá está muito grave e isso vai demandar que o Brasil comece a se debruçar em todos os níveis sobre as consequências, no nível governamental, as empresas brasileiras e os cidadãos brasileiros, sobretudo aqueles que estão ali na região fronteiriça. A situação está muito complicada. Vamos acompanhar os próximos passos, eu vou aqui manter a atualização aqui sempre com vocês, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e mais tarde a gente volta. Tchau!